Olá pessoal, está começando mais uma edição do programa Campo Cidade. Eu sou Carla Delgado. E eu sou Lucas Vasconcelos. E a partir deste instante vamos compartilhar conhecimentos relacionados à agroecologia, uma ciência que pretende contribuir para uma relação entre homem e natureza de forma sustentável. O programa é uma produção da Rádio Web Agroecologia vinculada ao Núcleo de Agroecologia e Campesinato, UNAC, da Universidade Federal Rural de Pernambuco. E a edição de hoje é a segunda parte do programa anterior, que falou sobre os agrotóxicos. Exato! Hoje vamos falar sobre a luta contra os venenos. Você sabia, ouvinte? Existe uma campanha que vem há 6 anos tentando combater o uso de agrotóxicos no Brasil? A campanha permanente contra os agrotóxicos e pela vida, Carla, é um sopro de esperança para um país que, como falamos no programa anterior, se tornou líder mundial no consumo desses venenos. Quem vai nos explicar direitinho como essa organização de luta vem ajudando a mudar o quadro do uso dos CIDAs nas lavouras brasileiras é Maria Paula, agente da campanha. Para contextualizar os ouvintes na situação em que a campanha se insere para além dos agrotóxicos, vamos falar sobre o sistema maior que abarca tudo isso, o agronegócio, e como essa forma de produção está no centro dos problemas relacionados ao uso de veneno no nosso país. Além disso, como nem tudo está perdido, vamos ouvir relatos de consumidores de alimentos de origem agroecológica e descobrir o que tem mudado na vida dessas pessoas que optaram por uma alimentação mais saudável e sem venenos. Fique ligado, o Campo Cidade só está começando. Começa agora, programa Campo Cidade. O agronegócio é um sistema de produção que ocupa milhares de hectares de terra para plantio de monocultivos, como a cana, soja, milho, laranja, além da criação de gado e a produção pecuária, que no Brasil gera lucros bilionários. É uma forma de produção que incentiva a agricultura mecanizada, o uso intensivo de agrotóxicos, provoca o êxodo rural, porque o uso de maquinário tecnológico avançado ocasiona uma baixa empregabilidade, obrigando as famílias a procurarem a ganhar vida na cidade. Esse sistema, além de prejudicar comunidades tradicionais, pois se apropria e explora pedaços de terra muito extensos, exclui a agricultura familiar e, no Brasil, contribui para a queda na qualidade da alimentação do país, pois toda a produção nacional é voltada para o mercado externo, tendo o melhor da produção vendido e não distribuído para o país. O ciclo do agronegócio inclui etapas, sendo a primeira chamada de pré-porteira, onde estão as indústrias e o comércio que fornecem as bases para a produção agrícola dentro desse sistema, como fertilizantes, venenos e equipamentos. A segunda etapa, chamada de dentro da porteira, entram os produtores rurais, sejam eles pequenos, médios ou grandes, representados por pessoas físicas, camponeses ou fazendeiros e por empresas. A terceira etapa, chamada de pós-porteira, estão incluídas as atividades de pós-produção, como a compra, o transporte e a venda até o consumidor final. Todo esse ciclo é absurdamente lucrativo, possui muitos incentivos do governo, porém desmata, contamina os lençóis freáticos, o solo, o ar, produz comida envenenada, usa abusivamente fertilizantes, degradando o solo, causa desequilíbrio ecológico e, ironicamente, contribui para a proliferação das chamadas pragas. Tendo em vista tantas controvérsias a respeito desse sistema de produção e o fator que mais o torna perigoso, que é essa naturalização do uso de agrotóxicos, no próximo bloco vamos conversar com Maria Paula, agente da campanha permanente contra os agrotóxicos e pela vida. Ela vai nos falar sobre a campanha e como ela vem tentando mostrar para a sociedade formas alternativas de produção, envolvendo muito do que falta no agronegócio, como a responsabilidade econômica, social e ambiental. Voltamos já! Rádio Web Agroecologia, cultivando novas ideias. De volta ao Campo Cidade, na edição de hoje estamos falando sobre a luta contra os agrotóxicos. No bloco anterior conversamos um pouco sobre o agronegócio, como ele funciona, como é lucrativo, às custas de irresponsabilidades sociais e ambientais. Neste segundo bloco, vamos conversar com Maria Paula sobre a campanha permanente contra os agrotóxicos e pela vida. Ela é agente da campanha há quase 3 anos e vai nos esclarecer mais sobre o que é esse movimento de luta contra os venenos e como o agronegócio pode ser, sim, substituído. Maria Paula, como surgiu a campanha? A campanha permanente contra os agrotóxicos e pela vida surgiu a partir da articulação de diferentes movimentos sociais do campo e da cidade, partidos políticos, ambientalistas e ativistas. A campanha foi oficialmente lançada em 2011, no Dia Mundial da Saúde, que é 7 de abril. O Brasil hoje é o maior consumidor de agrotóxicos do mundo e consumimos, em média, 7 litros de veneno por pessoa a cada ano. A articulação inicial da campanha visa justamente denunciar esse uso criminoso e abusivo dos venenos, defendendo uma mudança no modelo de produção agrícola fundamentado na agroecologia.
Então, Maria Paula, quais são os objetivos da campanha? A campanha contra os agrotóxicos tem o objetivo de sensibilizar a população brasileira para os riscos que os agrotóxicos apresentam e, a partir disso, tomar medidas para frear seu uso. Além disso, promove a agroecologia como modelo de produção de alimentos que coloca a vida em primeiro lugar. Hoje já existem provas concretas dos males causados pelos agrotóxicos tanto para quem os utiliza na plantação quanto para quem os consome em alimentos contaminados. Ao mesmo tempo, milhares de pessoas que fazem agricultura pelo Brasil já adotam a agroecologia e produzem alimentos saudáveis com produtividade suficiente para alimentar toda a população brasileira. Lembrando também que as feiras agroecológicas oferecem um produto em geral mais barato do que os produtos convencionais e de melhor qualidade nutricional. A campanha luta por um outro modelo de desenvolvimento agrário, por uma agricultura baseada na agroecologia, ao invés dos agrotóxicos e transgênicos, que acredita no campesinato e não no agronegócio, e que considera a vida mais importante do que o lucro das empresas. A campanha defende 5 principais bandeiras de luta. A primeira delas é o fim da pulverização aérea de agrotóxicos. É um absurdo despejar veneno na terra a partir de aviões, contaminando o ar, solo e água próximas aos locais de pulverização, pois o vento dispersa muito as partículas de venenos. A segunda bandeira é o fim da isenção de impostos para os agrotóxicos. Os agrotóxicos lotam os serviços de saúde com pessoas doentes devido ao seu uso, de forma que é necessária a taxação desses produtos para inibir seu uso e também para subsidiar as despesas com saúde pública e meio ambiente. Tem também o banimento de agrotóxicos já banidos em outros países, porque no Brasil é permitido o uso de alguns tipos de agrotóxicos que são proibidos em seus países de origem. Se faz mal para a população do país que fabrica, também faz mal para a população brasileira. Em quarto lugar, defendemos a criação de zonas livres de agrotóxicos e transgênicos. É importante criar áreas para que os agricultores que queiram promover a agroecologia fiquem protegidos dos latifúndios vizinhos que despejam veneno e contaminam os arredores. E, por fim, acreditamos na agroecologia. Da mesma forma que o Estado promoveu o uso de agrotóxicos na década de 60 até hoje, é preciso que o Estado organize também assistência técnica e incentivos para o desenvolvimento da agroecologia. Como é possível uma agricultura sem agrotóxicos, levando em conta o sistema capitalista e o quanto ele explora a terra e os agricultores? Nós da campanha permanente contra os agrotóxicos acreditamos que o sistema capitalista no qual estamos atualmente inseridos é totalmente inviável para uma melhor qualidade de vida do povo, pois seu objetivo é nada mais do que o lucro de poucas pessoas, concentrando renda e terras e aprofundando desigualdades. O agronegócio faz parte dessa engrenagem na medida em que detém 76% das terras e acessa 84% dos créditos governamentais. E, em contrapartida, só é responsável por 30% dos alimentos que chegam às mesas dos brasileiros. A agricultura familiar, por sua vez, produz 70% da nossa comida, utilizando apenas 24% das terras e 14% dos créditos. Os produtos campeões do agronegócio são milho, soja e cana-de-açúcar, e sabemos que nada disso faz parte da base da nossa alimentação. Nós comemos no dia a dia o feijão, arroz e macaxeira produzidos por pequenos agricultores, enquanto que o agronegócio transforma seus produtos em ração e etanol voltados para exportação. A agroecologia é um modelo que vem no sentido inverso dessa lógica. Aqui, a ideia não é lucrar a qualquer custo, e sim alimentar a população com produtos saudáveis e de qualidade. Diferentemente da lógica capitalista, a agroecologia não se pauta na exploração da terra como uma mercadoria, nem na exploração das pessoas através da mais-valia, muito pelo contrário. A agroecologia se baseia não apenas na produção livre de venenos, mas também nos princípios da igualdade, solidariedade e justiça social, visando a eliminação de todas as formas de discriminação, violência e exploração. Por isso, a luta contra os agrotóxicos está diretamente associada à luta pela reforma agrária e contra o sistema capitalista, transformando não apenas a estrutura fundiária e produtiva do país, mas também sua estrutura social. Quais os objetivos a campanha conseguiu realizar? Desde o surgimento da campanha, importantes passos foram dados nesse caminho, apesar das dificuldades e barreiras impostas pelo próprio sistema. Alguns pontos muito importantes consideramos como avanços, como, por exemplo, a construção de um processo de conscientização na sociedade sobre a ameaça que representam os agrotóxicos e transgênicos, denunciando seus efeitos degradantes à saúde e ao meio ambiente, e realizando inúmeros eventos, atos, aulas, debates, discussões em praças públicas, entre outras atividades. Além disso, fizemos da campanha um espaço de construção de unidade entre ambientalistas, campesinato, classe trabalhadora urbana, estudantes, profissionais de saúde e todos aqueles que prezam pela produção de um alimento saudável que respeita o meio ambiente, o que, como já falamos, é a base da agroecologia.
Também é importante denunciar e responsabilizar as empresas que produzem e comercializam agrotóxicos, criar forma de restringir o uso de venenos e impedir a sua expansão, propondo projetos de lei, portarias e outras iniciativas legais. Por meio da campanha contra os agrotóxicos, conseguimos vincular a imagem do agronegócio aos agrotóxicos, aos venenos. Após o início das atividades da campanha, o agronegócio, aliado com a mídia burguesa, intensificou campanhas de massa, tentando passar a imagem de que o agronegócio é tech, é pop, é tudo, é o setor mais importante do Brasil. Mas, inclusive, com os recentes fatos evidenciados, vemos que o agronegócio é podre, o agronegócio é cancerígeno, é tóxico e está longe de ser a salvação do país. Nós agradecemos a sua participação, Maria Paula. Inclusive, gostaríamos de acrescentar, a pedido da nossa entrevistada, mais algumas informações relevantes sobre a campanha e o agronegócio. Pois é, Lucas. Maria Paula alega que esse é um momento difícil na luta contra os agrotóxicos, porque o agronegócio está preparando mais uma ofensiva para que se use veneno com mais facilidade. Está em tramitação um projeto de lei que pretende mudar a denominação legal de agrotóxicos para defensivos fitossanitários, numa tentativa óbvia de esconder o caráter tóxico dos venenos. Sem falar que o projeto ainda pretende retirar da Anvisa e do IBAMA o poder de vetar o uso de agrotóxicos no Brasil, reduzindo o uso desse poder a uma comissão, o que facilitará ainda mais liberações de agrotóxicos em períodos de tempo cada vez menores. Ou seja, a população precisa entender que o governo sempre vai investir no que dá mais lucro. A saúde e a qualidade de vida do povo nem sempre fica como prioridade. Criar facilidades para a venda e consumo de venenos é um crime, que é velado e chega às mesas de todo mundo, sem ninguém perceber. Está na hora de questionar a origem do que se come e ir atrás de alternativas aos venenos. Maria Paula deixou os contatos para quem quiser participar das reuniões e atividades do Comitê da Campanha Permanente contra os Agrotóxicos e pela Vida. A divulgação sempre ocorre na página do Facebook deles, que é Contra Agrotóxicos PE. Repetindo, Contra Agrotóxicos PE. E tem o Gmail deles também, contraosagrotóxicospe@gmail.com. Repetindo, contraosagrotóxicospe@gmail.com. O site nacional da campanha é contraosagrotóxicos.org. Repetindo, contraosagrotóxicos.org. Lá tem notícias, matérias, textos e tudo para se informar sobre o movimento. Diante de toda essa conversa sobre luta contra os venenos, precisamos lembrar que desde o começo, lá no primeiro programa sobre agrotóxicos, quando falamos com o professor Francisco Caporal, temos consciência da importância da agroecologia como uma alternativa viável, que já é utilizada e que precisa ser incentivada, como uma forma de produção saudável, responsável ambiental e socialmente. Nós perguntamos a algumas pessoas sobre a importância do não uso de agrotóxicos nos alimentos, para que possamos dar ao ouvinte a ideia de como tudo isso faz a diferença. O que você acha de comer alimentos de origem agroecológica? Eu comecei a consumir produtos orgânicos porque estava preocupado com a possibilidade de levar para a minha casa frutas e hortaliças contaminadas com agrotóxicos. Num primeiro momento, a minha preocupação era consumir produtos sem veneno. Com o tempo, passei a frequentar as feiras agroecológicas todas as semanas e virei amigo de alguns produtores, dos seus familiares e de outros consumidores. Fazer compra passou a ser diversão para mim. Num terceiro momento, compreendi melhor os processos de produção baseados na agroecologia e percebi a importância do consumidor para a viabilidade técnica, econômica, social e política de uma estrutura de produção que leve em consideração o homem e a natureza. Hoje eu valorizo todo o trabalho necessário para produzir comida de qualidade. Eu sou José Eduardo Barros, mestre em Administração e Desenvolvimento Rural pela UFRPE. Bom, eu entendo que as pessoas estão muito mais reflexivas sobre o seu consumo de produtos e serviços. Hoje, mesmo para comprar cosméticos ou itens de vestiário, por exemplo, os consumidores avaliam as marcas e querem saber informações sobre os produtos, para que façam um consumo responsável. Então, com alimentos não é diferente. A agricultura orgânica, que produz um alimento livre de agrotóxicos e outros insumos externos, também promove um consumo reflexivo, visto que segue princípios de sustentabilidade social, econômica e ambiental. Então, mesmo que uma parcela desses consumidores orgânicos busquem esse tipo de produto por razões individualistas, como sua própria saúde, o sabor desse alimento ou a busca por alimentos mais nutritivos, grande parte dos consumidores de orgânicos também o fazem motivados por razões coletivistas, altruístas, preocupando-se com a economia local, com
com o meio ambiente e a função social que esse produto promove com a agricultura familiar. Então, eu considero que o alimento orgânico tem essa razão ampliada de consumo, uma vez que ele diminui as cadeias, ele reduz, fazendo com que o consumidor final compre direto a um produtor. Isso movimenta a economia local, fortalece a agricultura familiar e reduz consideravelmente danos ao meio ambiente. É por essas e tantas outras razões que precisamos combater o uso de agrotóxicos, sim. Temos o direito a uma alimentação sem veneno, agronegócio não é legal, não é pop, e que a luta continue. Então, pessoal, neste programa falamos sobre o agronegócio, como ele funciona degradando o meio ambiente, produzindo comida com veneno, de maneira socialmente irresponsável. Conversamos com a agente da campanha permanente contra os agrotóxicos e pela vida, a Maria Paula, que nos falou sobre esse movimento, que produção com veneno não é segura e mata, e que a agroecologia é uma alternativa saudável e viável. Nós ficamos por aqui. Locução e produção de Carla Delgado e Lucas Vasconcelos, com edição e trabalhos técnicos por Nara Ferreira. Orientação de Silvio Gleibson B. e Eliezer Gomes. Coordenação dos professores Francisco Caporal e Jorge Matos. Essa foi mais uma edição do Campo Cidade, uma produção da Rádio Web Agroecologia, vinculada ao Núcleo de Agroecologia e Campesinato da Universidade Federal Rural de Pernambuco.